Olá. O caso da desembargadora do Mato Grosso do Sul é um escândalo que desmoraliza a justiça do Estado e do país. Seria um problema de educação, de falta de educação que ela deu aos filhos, que os transformaram os dois em perigosos marginais? Ou seria a prepotência e despreparo da desembargadora em exercer um cargo tão importante? Quando o rei ou a rainha veio à barriga e ela se achou possível da impunidade, inclusive para os seus filhos. A desembargadora deve ter, não sei, ela é culpada de alguma coisa. Ela deve ser culpada pela delinquência dos filhos. Agora, isso não é recorrente, isso é recorrente no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Alguns desembargadores têm filhos bandidos, verdadeiros marginais, espalhados por todo o Brasil. Começou a aparecer a cumplicidade e corrupção nas polícias civil e militar no combate de parceria dessa tal mega operação que envolve o Exército do Rio de Janeiro. Já não existe mais a confiança entre as entidades e tem gente de uma dessas entidades repassando informações a comunidades das futuras ações do Exército e das forças militares em conjunto. Vem aí mais um avanço imoral e corrupto dos parlamentares. E esse avanço como sempre nos cofres públicos, com uma descarada reforma política. Eles estão se sentindo inseguros com a possibilidade, que deveria ser normal, né, de que os seus eleitores fizessem contribuições voluntárias, já que as empresas corruptas e outras empresas que não tiveram oportunidade de se corromper estão com medo de agora entrarem no rolo de uma provável outra lava-jato, e aí ficou a doação só para a pessoa física. E aí tem muita gente caindo fora e fazendo isso, porque a eleição devia ser um custo próprio do candidato. Você se meteu a ser candidato, você arranja o dinheiro, né? Então, com seu dinheiro você faz a campanha. Mas não, agora eles querem saquear o cofre público com bilhões. Começou com 2 bilhões, está em 3 bilhões e meio, já falam em 4 bilhões e meio e vai chegar a 6 bilhões para o fundo partidário. É o fundo de campanha, porque o fundo partidário já é 1 bilhão, que esses caras, esses picareta todos, desses partidozinhos pequenos aí, recebem 350 mil, 450 mil por ano, outros recebem 1 milhão, outros recebem 10 milhões, outros recebem 15 milhões, e assim, teve um partido desse que pegou o dinheiro e comprou um helicóptero, não sei para quê, mas comprou. E pode comprar o que eles podem fazer o que quiserem com o dinheiro que é feito. E aqui em Maceió, a gente falando de desembargadora, aqui em Maceió, uma desembargadora, a presidente do Tribunal de Justiça, parece que ela, ou não, ela deixou de ser, eu não sei, eu até esqueci o nome dela. A desembargadora, ela dá um habeas corpus a uma prefeita ladra, bandida, corrupta, que desviou toda a verba de saúde de uma miserável cidade aqui do interior, chamado Passo do Camaragibe, aqui em Alagoas.
a justiça e a política estão aliadas na corrupção criminosa. Como é que uma pessoa não libera uma bandida dessa? Pô, ela roubou o dinheiro da saúde. Saúde. Educação. Não, ela roubou da saúde. Tirou todo o dinheiro da cidade da saúde. Não tem mais saúde na cidade. Aliás, a saúde não é protegida por verba nenhuma, porque ela roubou mais de 3 milhões de reais destinados à saúde da cidade de Paços de Camaragibe. Está livre e solta, desfilando nos shoppings da vida. É uma vergonha, entendeu? Eu acho que a gente sente vergonha de ser honesto. Eu acho que está na moda agora você ser ladrão e picareta. Não é brincadeira você achar que o Cine divulgou ontem, ou sexta-feira, um número assim ridículo de vagas abertas de emprego em Maceió. Sabe quantas vagas tem em Maceió no Cine? Para subempregos sem qualificação superior. O Estado está em desenvolvimento, está uma economia pujante, em pleno desenvolvimento, e abriu 25 vagas, certo? Tem para chapeiro, tem para sapateiro, tem para... Mas é uma pujante economia do nosso Estado. Tem 25 vagas abertas, você aí que precisa de emprego, tem 25 oportunidades aqui em Maceió, né? Um assassinato, aquele assassinato da turista em Angra dos Reis, da turista inglesa em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, teve repercussão mundial. Inclusive a embaixada da Inglaterra pediu para a cidadã voltar imediatamente à sua terra, porque é perigo até ficar em hospitais no Rio de Janeiro. E cada vez mais o Rio de Janeiro é apenas para os cariocas que têm de pagar o preço da incompetência, da falta de direção, de liderança, de ter, dessa zorra, dessa zona que instalaram no Rio de Janeiro, quebraram o Estado, e o cara ainda fica perguntando, esse Sérgio Cabral, que 5% é esse? Aí ontem o Cavendish, o amigo dele da farra dos guardanapos em Paris, que deu um anel de 800 mil reais para a esposa do vagabundo do Sérgio Cabral, entregou ontem o Sérgio Cabral e disse, não, é propina mesmo, 5%, que eu tive de dar em dinheiro para ele. É isso, entendeu? E aí o cara ainda tem a ousadia de ficar falando grosso. O cara é um calhorda, um canalha, e a mulher dele está solta. Solta não, está em casa, cuidando dos filhos. Imagina que aquela vagabunda cuida de alguma coisa. Durante uma mega operação, um caminhão foi sequestrado no domingo, na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. E parece que ninguém controla essa facção criminosa do Rio de Janeiro, porque houve arrastões, 2 arrastões, houve viaturas da polícia queimada, houve assaltos, e a polícia foi... 2 carros da polícia foram incendiados. Quer dizer, tudo continua na mesma no Rio de Janeiro. Aí você pergunta, é no Rio de Janeiro? Também no Rio de Janeiro, porque em Rio Branco, no Acre, está um inferno também. Em Salvador está um inferno, no Rio Grande do Sul está um inferno, em São Paulo está um inferno, em Santa Catarina está um inferno. Está um inferno em todo lugar, não tem jeito, né? Numa reunião da quadrilha da organização criminosa do Congresso, apareceram descaradamente todos os suspeitos e indiciados nessa Operação Lava Jato, numa reunião bastante interessante na casa de um deles. Os caras não têm vergonha. É impressionante a desfaçatez desses marginais. Os caras se reúnem e chamam a imprensa para filmar a quadrilha toda formada.
sentados ali discutindo o nosso futuro, o futuro do país, na mão daqueles vagabundos. É impressionante. Aí, olha, eu fico impressionado. Às vezes eu fico até admirando como eles são descarados e como nós somos idiotas. Gilmar Mendes, o suspeitíssimo ministro do STF, se referiu ao Janot no sábado como ignorante, desqualificado e não capacitado para exercer a função. O procurador não deu resposta, mas o ministro vem jantando nas madrugadas. Sábado ele jantou às 11h30, por meia-noite, na casa do indiciado Temer, do Franzino Temer, um jantar de madrugada que não estava na agenda do presidente, mas estava na agenda do Gilmar. E o que o Gilmar, um ministro do Supremo, vai almoçar com um indiciado, um cara que acabou de ser, comprou a sua absolvição para não ir ao Supremo, vai conversar com o ministro. Esse ministro é muito... Olha, eu nunca vi um cara para desmoralizar tanto uma instituição como esse Gilmar Mendes. Ele envergonha o tribunal, e o tribunal deveria ter uma corregedoria para evitar esse tipo de pessoas peçonhentas infiltradas no Supremo Tribunal Federal. Não é? Eu acho que sim, porque não é possível. Quando a organização criminosa do Congresso fala em punir os deputados que votaram contra o chefe, é uma tremenda imbecilidade, uma puta sacanagem com nós, os eleitores, que votamos e demos um mandato a esses deputados que votaram, que foram dissidentes, votaram contra a corrupção, votaram a favor da punição do presidente, e agora ele se acha no direito de punir. Eu acho que ninguém devia ser punido, seu canalha, porque deputado é para ser deputado, apenas deputado, não caçador de trabalho, de emprego para fulaninho. Isso é nepotismo, isso é vagabundagem. Deputado foi eleito para exercer o mandato do deputado, não para arranjar empreguinho em prefeitura, em primeiro, segundo, terceiro escalão do governo federal nos estados. Isso é sacanagem, isso é roubalheira, isso é bandidagem, isso é quadrilha, isso é formação de quadrilha. O que você pode pensar de uma situação dessa? Que os canalhas, os quadrilheiros estão comandando o nosso país. Agora, essa do Bretas foi muito bom. Marcelo Bretas condenou por 8 anos e uma multa de R$25 mil. O juiz, picareta, ladrão, safado, descarado, sem vergonha, que deve ter julgado muita gente mal, que deve ter feito muita merda naquele tribunal, que foi aquele juiz que andou no carro do Ike Batista, e um ele estava andando, o outro estava na garagem dele, porque ele se achou ele foi acusado é o Flávio Roberto, esse juiz canalha. Ele fraudou, ele fraude de processo, peculato. Ele dirigiu o carro e revelando-se um hipócrita, e quem chamou ele de hipócrita foi o próprio juiz que o condenou, o Marcelo Bretas. Falou que ele sabia que estava fazendo errado, ele foi hipócrita e ridículo e merece. Perdeu a pensão vitalícia, perdeu o emprego, tem que pagar R$25 mil e foi condenado a 8 anos. Vai recorrer, e não vai dar em nada, mas pelo menos, e foi rápida a punição desse descarado. E agora, eles têm que tirar nosso dinheiro de algum jeito. Está tirando agora, tirou no combustível, tirou no gás, agora vai ser na conta de luz. Vai ficar mais cara. Por quê? Porque não choveu. Não choveu. Em Maceió, em Alagoas, não choveu. Pois é,
nós vamos pagar pela falta de chuva de São Paulo, do Rio Grande do Sul. Aí nós vamos pagar. A chuva daqui não valeu. Pense numa sacanagem para nós alagoanos. Aí sofremos tudo que nós sofremos com a chuva e ainda temos que pagar a luz mais cara porque não choveu em São Paulo e no Rio de Janeiro. Olha, vou te contar, viu? A Samargo, aquela empresa descarada responsável pela barragem de Fundão, 22 dirigentes, tidas autoridades responsáveis pela barragem, e mais 3 empresas foram liberadas de serem responsabilizadas pelo maior desastre ecológico, ambiental do mundo, com o rompimento da barreira em Mariana, em Minas Gerais. O Brasil está realmente vivendo um momento de extrema imunidade. Quem é bandido, quem faz a coisa errada, a imunidade de criminosos oficiais que não deixam de serem cúmplices da organização criminosa maior dentro do governo. Agora, sabe por quê que eles foram liberados? Porque a justiça é uma desgraça, é mal feita, é feita para cobrir os vagabundos. A justiça brasileira existe para encobrir os canalhas, os grandes criminosos do dinheiro público. Porque um dos acusados, o presidente da Samargo, falou que a gravação usada para a acusação, que nem foi usada a gravação do telefone, mas houve uma gravação do telefone, e tinha sido um dia depois da proibição de gravações pelo Ministério Público ou pela Justiça. Então, uma gravação justifica uma tragédia onde 19 pessoas morreram, acabou com o município todo. A destruição foi do interior de Minas Gerais até o litoral do Espírito Santo, arrasou tudo, quebrou tudo e ninguém vai preso. É uma canalice que só no Brasil. Sinceramente, meu irmão, ô cambada de caba safado. Veja aí o Roger Abdel Nassif, condenado a 181 anos. O cara está fingindo que está doente e fica de casa, já está em casa, de casa para o hospital, do hospital para casa, de casa para o hospital, do hospital para casa. Esse canalha devia ser condenado à morte. Porra, não ficar nessa galinhagem, sacanagem, mas é a justiça. Isso tudo é a justiça. E por falar em Polícia Federal e Ministério Público, foi desbaratada e acusada e indiciada toda a quadrilha da senadora Gleisi Hoffmann. Foi toda indiciada, todos os membros da quadrilha dela, porque ela tinha uma quadrilha, e vão responder por corrupção passiva, ativa e fraude eleitoral. O sobrenome dela, Coxa. Não sei se era pelas coxas dela, ou pelo time Coxa, mas ela é de Santa Catarina, o Coxa é do Paraná. Mas, bom, a quadrilha da Coxa vai ser indiciada e acabou o inquérito e já foi encaminhado à Procuradoria-Geral da República para o indiciamento da presidente do PT, da quadrilha da Gleisi Hoffmann. É isso aí. Até amanhã, gente.